Salve, salve fiel, corintiano da Perifa falando. Bom, e nesse vídeo nós vamos falar do grande jogo do Corinthians contra o Inter, o suposto caso de racismo no Beira-Rio e a provável escalação do time contra o Boca Juniors. Roda a vinheta. Bom, fiel, no último sábado nós tivemos o confronto entre Internacional e Corinthians no Beira-Rio. E quero falar para você que foi um grande jogo. Você que não assistiu, você perdeu um jogaço. Principalmente no segundo tempo, onde o Corinthians jogou bem. Primeiro tempo foi mais... predominou o Internacional. No segundo tempo, o Coringão jogou muita bola. Destaque aí para o Mantuan e para o Jô, que fez até o gol com o passe do Mantuan. O Mantuan que vem cumprindo uma função muito importante taticamente falando, não é verdade? Ele vem fazendo aquele trabalho na direita, o motorzinho ali pela direita. Então, para mim foi um grande desempenho, o resultado poderia ter sido melhor. Até o próprio Vitor Pereira falou que não saiu satisfeito com o empate. Na verdade, ele disse que o Corinthians perdeu 2 pontos, ao invés de ganhar 1 ponto, perdeu 2 pontos. E realmente o Timão jogou para ganhar esse jogo. Então nós vemos quanto o Vitor tem mudado o time, a filosofia do time. Ele tem jogado para cima, ele tem jogado para vencer. Então foi um grande jogo e realmente eu penso igual a ele. Nós deixamos de ganhar 3 pontos nesse jogo. Quero falar mais uma vez, fiel, sobre o Jô. O que aconteceu com o Jô? É um outro Jô, é um outro jogador. Aquele Jô que há uns meses atrás aí, para mim era um ex-jogador em atividade, mas ele tem se empenhado, perdeu aí alguns quilos, se comprometeu a perder esses quilos e tá um jogador muito mais participativo. Eu não sei se ele vai ser o mesmo Jô de 2017, mas eu só sei dizer para você que esse Jô de hoje tem jogado muita bola e vai ajudar muito ao nosso time. Fiel, agora nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o suposto caso de racismo no Beira-Rio. Por que eu tô falando suposto? Porque ainda não tem nada comprovado, tá? Então eu não vou falar, não vou condenar ninguém, não vou julgar ninguém, até que a justiça prove que houve. Mas o Edenilson afirma que o jogador Rafael Ramos chamou ele de macaco. Já o jogador Rafael Ramos nega que tenha chamado o jogador Edenilson de macaco. Então até o momento não tem nada comprovado. Mas a minha opinião é o seguinte, que se houve o caso de racismo, se o Rafael Ramos falou mesmo, chamou o Edenilson de macaco, ele tem que ser punido pela lei. Existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Não dá para ficar passando pano. Ah, mas é porque é jogador do Corinthians? Nesse momento, me desculpar você que é corintiano. Eu não tô aqui pra... Não é porque ele joga no Corinthians que ele tem que ser favorecido, não. A lei tem que ser cumprida. Se ele chamou o Edenilson de macaco, que ele sofra as consequências do que ele fez. Isso hipoteticamente falando. E o Edenilson? Se o Edenilson também estiver com uma falsa acusação, se o Rafael Ramos não tiver falado nada disso, e o Edenilson estiver afirmando, que ele também sofra as consequências de uma falsa acusação, injúria, não é verdade? Então, mas eu ouvi já uma conversa, uma entrevista do Rafael Ramos, que ele disse que conversou com o Edenilson. Foi até o vestiário, falou para ele que houve um mal entendido, que ele disse uma palavra e que o Edenilson entendeu outra. Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei, e foi isso, apertámos a mão, eu desejei-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. E aí quando parecia que estaria tudo resolvido, nas suas redes sociais o jogador Edenilson volta a afirmar que ele sofreu racismo sim, que o Rafael Ramos cometeu injúria racial, que ele chamou o Edenilson de macaco. Então, não está nada resolvido. Nós temos que aguardar, tá bom? Os especialistas aí em leitura labial
trazerem a sua análise para dizer se foi falado ou não. Tem dois peritos aí já trazendo as suas opiniões. Um fala que o Rafael Ramos cometeu injúria racial, já o outro não, que é o Dr. Roberto Meza e a doutora Giovana Giroto. Então, fiel, vamos aguardar que cada um está falando uma coisa. Vamos esperar aí o desfecho dessa situação. Eu espero sinceramente que tenha sido um mal entendido, que o Edenilson tenha entendido errado e que o Rafael não tenha cometido nenhuma injúria racial. Tá bom? Mas não dá para admitir injúria, não dá para aceitar o racismo, não. Há uns dias atrás tivemos um caso de racismo na Arena Corinthians, um torcedor do Boca imitando um macaco. As penas são muito brandas ainda, eu acho que tem que ter penas mais rigorosas, mais rígidas, tá? Houve um questionamento aí por parte da imprensa que falou que o Edenilson demorou para se manifestar, para declarar que tinha sofrido uma injúria racial, mas cada pessoa reage de uma forma. Quem já sofreu racismo sabe disso. Eu mesmo já passei por isso e na hora, às vezes você fica sem reação, sem saber o que fazer. Então não pode julgar o cara por isso. Então vamos esperar o desfecho dessa situação, tá bom, fiel? Diga não ao racismo. Chega de xenofobia, homofobia, racismo. Não dá para aguentar mais isso. Não dá mais. Isso precisa acabar. E depende de nós também. Nós temos que fazer a nossa parte para que alguma coisa seja feita, para que as coisas comecem a mudar. Tá bom, fiel? Essa é a minha opinião. Bom, fiel, agora eu vou citar para vocês aqui algumas das falas, algumas das frases de Nelson Mandela, que lutou contra o preconceito e contra o racismo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa é uma das frases desse grande homem, o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que já nos deixou em 2013 e que utilizou o rugby para unificar a sua nação. Ele dizia que o esporte era uma grande arma contra o preconceito, mas o que está acontecendo nos dias de hoje parece que está sendo utilizado para atacar as pessoas. É um lugar onde o preconceito ele está sendo recorrente. Então fica para nós aí a reflexão, beleza? Bom, fiel, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol, que aí é sobre isso que a gente quer falar nesse canal, sobre futebol, tá bom? Vamos falar agora sobre a provável escalação do Corinthians, aquele mistério de sempre, não é verdade? Porque a escalação do VP é sempre um mistério pra gente, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, por isso que eu falei que é uma provável escalação do VP. Tem uma grande dúvida também se ele vai entrar com o esquema de 3 zagueiros ou com a linha de 4. Então a gente vai fazer o nosso palpite aí. Espero que dessa vez a gente acerte tudo, né, fiel? Então vamos lá, fiel. Eu vou de Cássio no gol, certo? Se ele fizer jogar um esquema com 3 zagueiros, vai ser Raul Gustavo, João Vitor, Robson Bambu. No meio campo, Maicon e Duqueiroz, Renato Augusto, Adson. E no ataque, o trio de ataque vai ser William, Jô e Mosquito. Agora, e se ele vier com um esquema com 4 na linha de defesa, 4-3-3? Se ele vier com 4-3-3, ele vai jogar ali com, eu acredito, né? Fábio Santos, Raul, João Vitor, Piton, Michael, Duqueiroz, Renato Augusto, William, Jô e Mosquito. Beleza, fiel? Então é isso. E aí, fiel? Você concorda com essa escalação ou não? Se você acha que faltou algum jogador nessa escalação, comenta aí. Lembrando que o Fagner tá fora porque ele tá lesionado, tá? Então aproveita que você vai comentar aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, compartilha com seus amigos e faz o quê? Ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Tamo junto e vai Corinthians!